Fala, minha gente do nono ano, vamos continuar. Quem vos fala é esse professor bonitão que vocês amam muito, só para descontrair, tá? E vamos continuar, né? Então, nós paramos no exercício 10, vamos pegar agora no exercício 11, que é esse aqui. Então, ó, se x menos y ao quadrado menos x mais y ao quadrado é igual a menos 20, então quanto vale x vezes y? Bom, quando você olha assim, você fala, nossa, isso aqui é coisa de maluco, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Então, vamos lá para um exemplo parecido que eu fiz aqui para vocês, para a gente perceber aqui que não é tão complicado assim. Tudo na matemática é assim, né, gente? A escrita é muito difícil, mas depois que pega o jeito, vai. Então, o que a gente tem aqui, ó, nesse meu exemplo? Tem duas partes, né? Então, eu vou... são quadrados, né? Então, é aquele produto notável, né? Então, a gente vai separar isso aí, tá? Então, ó, como já vimos, vamos resolver separadamente e depois é que a gente vai juntar isso aí, beleza? Então vamos lá. Lembrando que para resolver isso, o produto notável, a gente tem que ter claro quem é o primeiro termo e quem é o segundo, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, o primeiro termo nosso é o 2x, o segundo termo nosso é o y, tá? Então vamos lá. Uma flechinha aqui para todo mundo ver. Beleza? Então vamos resolver aí. Como que resolve? Aquela frase, né, para não precisar ficar fazendo a distributiva toda hora. Quadrado do primeiro termo é o começo da frase. Então vamos lá, o quadrado de 2x. Opa, passei muito rápido. Quadrado de 2x, 4x. Errei, né? 4x quadrado. Vamos lá? Aí, agora sim. 4x quadrado. Aí vai vir a segunda parte, que é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, né? Então eu tenho lá 2 vezes 2x e vezes y. Tá aqui, ó, 2 vezes 2x e vezes y. O vezes representado aí no computador pelo asterisco, mas para nós lá é o pontinho, né? Pontinho. E a terceira parte da frase, o quadrado do segundo termo, né? Então, o segundo termo tá aqui, y ao quadrado, tá? É tudo mais porque o sinal central aqui é mais. Feito isso, vamos copiar o sinal de menos que tá aqui, ó, tá? Vamos copiar aqui embaixo e vamos abrir aí um parênteses para resolver a segunda parte. Como? Usando os produtos notáveis do outro lado. Então, vamos lá. Pus um parênteses aí, tá? Então, o menos a gente copiou e entre parênteses a gente vai resolver essa parte aqui. De novo, agora o primeiro termo nosso vai ser o x desse lado e o segundo termo nosso vai ser 2y, positivo também, tá? Então vai ficar aqui, ó, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado 4, y ao quadrado. Tá bom? Isso é muito repetitivo e a ideia do produto notável é isso mesmo, é essa repetição aí, por isso que fica até decorada essa frase, né, de tanto que se usa.
Então tá aqui. E agora sim é que a gente vai fazer aqui uma outra distributiva do sinal, né? Então esse sinal aqui ele vai ser compartilhado com todo mundo, vai usar a regrinha de sinal. Então vamos lá, ó. Então aqui desse lado agora eu multipliquei essa parte do meio, né? Então 2 vezes 2x vezes y. 2 vezes 2, 4, é o único número que tem. E de letra eu tenho quem? O xy, tá? E do outro lado a gente vai lá fazer a separação aqui, a regrinha de sinais para cada um, tá? Então vamos lá. Então quando eu coloco menos ali, ele vai trocar o sinal de todo mundo. Então eu vou tirar o parênteses e trocou o sinal de todo mundo, ó lá. Tá bom? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então eu tinha negativo com positivo dá negativo, negativo com positivo dá negativo e negativo com positivo deu negativo também. Tem que fazer isso, tá bom? Agora sim, ó. Vamos lá agora juntar as famílias iguais, né? Então eu tenho família de x quadrado, tá bom? Então eu tenho essa parte x quadrado e essa também, vou juntar. Tenho de xy, essa com essa, e tenho de y quadrado, essa com essa. Bom, olha lá, a parte do meio, a gente repara que é o mesmo valor. Então eu tinha 4 e devo 4, não fico com nada, tá bom? E agora vamos juntar aí o x quadrado, que é 4x² menos x². Então eu tinha 4, estou devendo 1, fico com 3. E no y² mesma coisa. Eu só tinha 1 e estava devendo 4. Então eu acabei devendo 3, né? A dívida representada pelo sinalzinho de menos. Beleza? Aí lá no exercício, ele diz que essa equação toda, ela tem um valor, né? Daí está escrito lá, igual alguma coisa. Então, a gente também vai supor isso. Para ficar ainda melhor aqui, ó, repara que o 3 aparece tanto aqui quanto aqui, né? Nessas duas, entre aspas, famílias aí. Então a gente vai colocar eles em evidência, tá? O que é isso? Coloco 3, abre um parênteses e completo o que faltou. Então vamos lá, ó. Pus o 3, né? O que falta para completar 3x²? X². Depois, o 3 de novo, o que falta para completar y²? Tá aqui, né? É o mesmo sinal. Ou seja, se eu fizesse aqui a distributiva, eu voltaria nesse processo aqui. Tá bom? A fatoração é isso, né? A gente vai falar já já. Então, ó, vamos dizer que lá no exercício o resultado dessa equação fosse 30. Então vamos lá, vamos pôr um 30 aqui. Faz de conta que o exercício me deu que isso é 30. Igual a 30. Beleza? Se tudo isso aqui é 30, né? Isso quer dizer que aqui na minha resposta final, que é a mesma coisa que tudo isso também é 30. Então vamos lá. Olha lá. 30. Tá? E aí a pergunta do exercício é: quanto vale x² menos y²? Nesse meu exemplo, tá? Que tá mais difícil que o exercício. O exercício é um pouco mais fácil que isso. Sendo assim, qual o resultado de x² menos y²? Olha aqui, é uma equaçãozinha, né? Onde o 3 está multiplicando essa parte, né? Então, numa equação, a operação inversa dessa multiplicação é a divisão. Então, a gente só vai dividir isso aí, ó. 30 dividido por 3
que deu 10, nesse meu exemplo. Tá bom? Você vai fazer esse mesmo processo lá para o exercício 11, só que ele é mais fácil, né? Eu dei um exemplo mais difícil porque viram outros aí mais difíceis e daí vocês vão já saber fazer. Depois eu vou comentando com vocês. Bom, o exercício 12 é muito parecido aí. Então é só usar a mesma ideia aí, tá? Só aqui, ó, que apareceu o que, gente? Esse sinalzinho de menos está dizendo que é uma diferença, né? E aqui são quadrados, né? Então você vai usar aquela regrinha da diferença de quadrados. Tá bom? Que você vai ter o quê? X mais y vezes x menos y. O x mais y você já tem o resultado, 11. O x menos y você também já tem o resultado, 5. Tá? Se eu falar mais, eu resolvo o exercício. Então eu vou deixar vocês pensando aí um pouquinho. Exercício 13. O exercício 13, aqui na hora de digitar, o pessoal pôs um errinho, tá? Esse aqui não é um sinal de menos, tá? Esse aqui é um sinal de igual. Então é x menos y igual a 7. Vamos lá fazer um comentário sobre o exercício 13. 13. X menos y igual a 7. E aí ele diz também que x vezes y é igual a 60. Aqui, né? Aqui não está aparecendo o sinalzinho de vezes, mas quando uma letrinha está colada na outra, tem um vezes aqui. Tá joia? Então ele quer saber quanto vale essa parte aqui, ó, x quadrado mais y quadrado. Parece que você nunca vai resolver isso, não é verdade? Então, como que a gente faz isso? Vamos partir da multiplicação, tá? Então, ó, vamos pensar primeiramente no produto. O que é produto? É a multiplicação. O que você tem aqui, gente? X. O que é x? É um número desconhecido. Por isso que a gente deu uma letra para ele. É um número, tá? E y é outro número desconhecido. O que se sabe aqui é que eles não são o mesmo, senão ia ser x vezes x, certo? São números diferentes. Porém, nenhum a gente conhece. Porém, o que a gente sabe? Que um vezes o outro dá 60. Isso é importante para nós. Então, produto é o que eu acabei de falar. Então, a gente vai fazer uma tabelinha com várias tentativas. Vai lá, pensa aí dois números que você multiplica e que dá 60. Né? Então, eu fiz aqui uma tabelinha aqui, ó, 60 vezes 1, que dá 60, 30 vezes 2, que dá 60, 20 vezes 3, que dá 60. E vai fazendo até onde você conseguir. Feito isso, aí você vai pensar nessa outra parte aqui, ó, que é o quê? X menos y igual a 7. Ou seja, o primeiro menos o segundo tem que dar 7. Quem é o primeiro meu aqui? É o 60, né? Quem é o segundo? É o 1. 60 menos 1 dá 7? Não, né? Aqui no meu segundo caso, ó, né? O x é 30 e o y é 2. Multiplicou, deu 60, legal. Mas e aqui? 30 menos 2 é 7? Não. Então também não serve esse para mim. E você, um desses aí vai atender essas duas regrinhas suas. E aí vai ser o que você estava procurando, tá? Depois é só conferir quais desses números subtraídos dá 7.
feito isso, aí sim. Então, sei lá, você descobriu que o x é 10 e o y é 8, né? Aí você vai aplicar aqui, ó. 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10. Opa. E 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 8. Então, 100 mais 64, 164. Tá? É lógico que eu usei um exemplo que não é, né? Aí você vai pensar aí um pouquinho. Tudo bem? E aí agora a gente vai para o exercício 14, que é a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Por isso que eu já fiz aquele 11. Acontece aqui, ó, que é um trinômio. O que é isso? Tem três coisas acontecendo aqui, ó. Uma, duas, três. Isso é trinômio, tá bom? Quando aparece só duas, igual aqui, ó. Uma, duas, aí é binômio. É um trinômio, né? O exercício 14. E ele é um quadrado perfeito, né? Que ele vai atender aí aquela regrinha do quadrado perfeito. Então, o que você tem que fazer? O mesmo processo. Então, você pega aqui, ó, dois números que multiplicado dá 15, né? Pensa aí, 15 vezes 1, tá bom? E aí tem que atender a mesma regra daqui. Então, se eu usei o 15 e 1, então vamos lá. 15 mais 1 dá 8? Não. Então, não é 15 e 1. E aí vai tentando outro. Descobriu quem é o x, descobriu quem é o y, vem aqui e substitui. Então, se eu descobrir que o x é 15 e o y é 1, por exemplo. Então, aqui eu vou trocar, ó, 15 ao quadrado, mais 6 vezes 15, vezes 1, que é o y que eu achei. E aqui, 1 ao quadrado, tá? Resolve essa parte, vê quanto que dá. Resolve tudo essa parte, vê quanto que dá. Resolve essa parte, vê quanto que dá. E depois, ó, soma tudo. Tem exemplo no caderno de vocês aí que a gente já fez. Mas, de qualquer modo, bateu dúvida, estamos juntos lá no WhatsApp do grupo, tá bom? E enfim, agora vamos falar de fatoração, né? O que é fatoração? É você fazer essa volta da matemática, né? Então, a gente vai com uma distributiva ou com um produto notável, mas também tem que voltar, né? E aí a gente volta pela fatoração. Então, fatoração. Vamos pegar o exercício 2, que vai ser parecido com a letra B, mas não é o mesmo, tá? Bom, antes ainda de pegar o exercício 2, deixa eu só comentar com vocês, bem rapidinho. Leiam isso aqui, tá bom? Então a gente vai ter aqui basicamente esses três tipos de fatoração. Tem mais, né? Mas os mais utilizados aí são esses. Fator comum em evidência. O que é isso? Quando você acha lá um número que se repete, né? E aí você coloca ele em evidência, igual o exercício que a gente acabou de fazer. Então, por exemplo, aqui, ó. Né? Tem 3 aqui, tem 3 aqui, ó. Tem x e x aqui e aqui também. Tem y aqui e aqui também. Então, ele vai juntando isso, ó. E vai separando isso, colocando em evidência. O que é em evidência? Você coloca o número, abre um parênteses e põe o que completa. Já a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas já vimos também. Tem por agrupamento, né? Você vai montar os grupinhos que são muito parecidos, tá?
Leiam aí com atenção. Tem exemplos aqui, tá bem legal esse material. E tem também aqui o trinômio, que é aquilo que eu estava falando para vocês, do quadrado perfeito, né? Que é o caso onde tem mais no meio, onde tem menos no meio e a diferença de dois quadrados, tá? Que é isso aqui que a gente já está cansado de ver, tá bom? Vamos lá. O exercício 1, ele vai ser, gente, parecido com aquilo que a gente já estava fazendo da distributiva, né? Então você vai fazer o chuveirinho aqui, ó, né? 3y vezes 6x mais 3y vezes 9, né? E aí, uma dessas respostas aqui é a certa. É fazer isso a mesma coisa para B e para C. E agora sim, o exercício 2, que é a fatoração. Então vamos lá, fatoração. Então a gente vai pegar um parecido com a letra B. E um exemplo aqui é esse aqui, ó, 9x à sexta mais 16y quadrado mais 24x ao cubo y. Tá? Lembrando que aqui tem um sinalzinho de vezes que está escondido. 24 vezes x ao cubo vezes y. Primeira coisa que a gente vai fazer é organizar igualzinho produtos notáveis. Como que faz essa organização? Como? O termo que tiver duas letras vai ficar no centro, tá bom? Então a gente vai pegar esse 24x ao cubo y e vai jogar ele aqui no meio, tá bom? Então ele vai ficar assim. E o que é fatorar esse produto notável? É fazer essa operação inversa do que a gente usou lá naquela frase, né? A frase não dizia que era o quadrado do primeiro termo, né? Então, a gente vai fazer o inverso disso aí. Qual é o inverso de elevado ao quadrado, gente? Não é dividido por 2. Igual muita gente pensa aí, né? Eu lembro. O inverso de elevado ao quadrado é fazer a raiz quadrada, tá? Então, lá na frase dizia o quadrado do primeiro termo. Então, agora você vai fazer o quê? A raiz quadrada do primeiro termo. Então, vamos fazer aqui, ó, a raiz quadrada do primeiro termo. E lá no final da frase dizia o quadrado do segundo termo. Então, agora você vai fazer o quê? A raiz quadrada do segundo termo. Tá? Começa sempre, a gente vai fazer o primeiro e o último. A parte do meio a gente só vai conferir depois. Fica mais fácil. Então, qual é o quadrado de 9? Raiz quadrada de 9. Quem vezes quem deu 9? 3. Agora aqui, ó, qual é a raiz quadrada de x à sexta? Então, o que você vai fazer? Lembra que aqui existe um número que está escondidinho que a gente não vê, que é o 2, né? Então, para chegar nesse resultado, o que eu fiz? 6 dividido por 2, que dá 3. Tá bom? Então, esse expoente aqui do x, divido aqui pelo 2 que está escondidinho aqui. Quando é 2 não aparece, né? Quando é outros números aparece, mas o 2 não aparece, tá? Raiz quadrada. E a mesma coisa do outro lado, vai ficar raiz de 16 é 4 e raiz de y quadrado. Olha lá, 2 dividido pelo 2 que está aqui escondidinho dá 1. Mas o 1 a gente também não costuma colocar aqui, tá? Então apareceu só a letrinha já está elevado a 1. Então a matemática tem uns números escondidos aí que eu falava sempre para vocês. Agora é só conferir a parte do meio. A parte do meio, esse 24
x ao cubo y quando aparece duas letras. Lembram, gente, daquele 2? Aquele 2 que vocês me perguntavam. Mas esse 2 saiu da onde? Aquela parte do meio lá da frase. Quadrado do primeiro mais duas vezes, né? Aquele 2 lá que a gente colocava nos produtos notáveis. Aquele 2 a gente vai usar aqui também para conferir. A gente vai fazer duas vezes o primeiro, que deu 3, vezes o segundo, que deu 4. E vai fazer essa conferência aí, ó. 2 vezes 3 vezes 4. Então, 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. Que bateu com a parte do meio ali, ó. Tá? Se bateu a parte do meio e você fez esses dois processos aqui, quer dizer que realmente isso é um quadrado. Tá joia? Como o sinal do meio aqui é positivo, né? Aqui, positivo. Então a gente vai pôr um sinalzinho do meio aqui de positivo, tá? Se fosse aqui no meio negativo, esse sinal aqui também seria negativo. Fechou parênteses e elevou ao quadrado. Essa é a fatoração desse trinômio aqui. Tudo bem? Prosseguindo. Gente, desculpa aí, os vídeos estão ficando extensos porque é bastante exercício, né? Precisa assistir tudo de uma vez? Não precisa, né? Assiste aí um exercício, resolve, dá o pause, uma outra hora você pega de novo, tá? Para não confundir. Aí, agora a gente vai aqui comentar o exercício 3. Bom, o exercício 3 é igualzinho ao exercício 1, tá? Idêntico, não mudou nada. O exercício 4. O exercício 4, aí é a outra regrinha, agrupê. Então, é a regrinha do agrupamento que está lá em cima nessa folha, tá? Você pode pegar lá a explicação, mas a gente também vai fazer um exemplo aqui, ó. Por agrupamento. Como que resolve isso? Então, tem um exemplo aqui. Exercício 4. O que você vai ver? A gente vai agrupar coisas parecidas, ou tá? São muito parecidas. Então, o que você tem de igual aqui, ó? Você tem 5x, ax, 5y, ay. Então, pegando aqui pelo primeiro termo, né, de cada um aqui, ó, você tem 5 e 5. Você tem a e a. Então, a gente vai fazer isso, ó. Primeiramente, vamos juntar os que são semelhantes, ou seja, que tem algo em comum. Agora sim. Então, vamos lá. O 5 com o 5, beleza? E o A com o A. Então, vai ficar 5. Eu já coloquei ele em evidência, porque ele apareceu aqui e aqui. Abri um parênteses e fui completando. Do 5, que falta para virar 5x? Falta o x. Sinalzinho de mais, porque é tudo mais. E aqui, do 5 que falta para completar o y, é o y. Esse x é daqui e esse y é daqui. Tá bom? E aí agora a gente vai para a segunda parte, que é o a. Também coloquei o a em evidência, que falta para completar a x, o x, que falta para completar a y, o y. Esse x é daqui e esse y é daqui. Faltou a parte do meio, gente. Eu pulei um passo aqui, que você pode também, para ficar mais didático e para você, fazer mais um passo a passo. A gente vai inserir uma linha aqui no meio, ó, que é essa, né? O que eu fiz aqui? Eu só juntei mesmo o 5 com o 5 e o A com o A. Tá? Aí depois que vem essa parte aqui, para você entender melhor. Tudo bem?
Mas parece-me que ainda tem coisas em comum. Não acham? O que tem em comum, gente? X mais Y, né? Ó. Então a gente vai colocar esse x mais y em evidência. Então vai ficar x mais y vezes, né? Igualzinho a gente fez aqui, ó. Aqui tem um sinalzinho de vezes que não aparece. Vezes quem? Abre parênteses. Quem sobrou? Ó, x mais y vezes o que para dar 5 vezes x mais y? O 5, né? E do outro lado, x mais y vezes o que para dar a? O a que está faltando. Então, essa é a fatoração do exercício 4. O 5 daqui e o a daqui. Tá? Vamos lá para o exercício 5. O 5 de novo é aí muito parecido com o 1, tá bom? Você só vai pôr aqui se é igual ou diferente. O exercício 6 é muito parecido com o 2, tá bom? Depois vocês vão dar uma olhada. O exercício 7 também é parecido com o 2. A única diferença aqui é que é tudo aquela regrinha da diferença de quadrados, tá? Enquanto aqui no 6 tem de vários tipos, né? Aqui no 7 é tudo diferença de quadrado. Então, você aplica lá a regrinha da fatoração, que é o quê? Tira a raiz daqui, que dá x. Tira a raiz daqui, que dá 6. Então, ó, já vou dar a resposta da letra A. X mais 6 vezes x menos 6. Muito fácil. Então, você vai fazer essa mesma coisa aqui para todos. O exercício 8. O exercício 8. Aqui também, ó, diferença de quadrados, tá? Então vai ficar o quê? Tira a raiz quadrada desse, fica x. Tira a raiz quadrada desse, fica y. Então, qual que é a forma fatorada disso? X mais y, entre parênteses, vezes x menos y, entre parênteses. X menos y, você já sabe quanto vale. Quanto vale x menos y? Vale